Meu amigo, vamos meditar numa mensagem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro aqui, queridos, ele nos orienta a ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui é uma advertência de Pedro para todo aquele que é temente a Deus e busca viver uma vida reta a Deus. O diabo sempre esteve aí no planeta. O diabo, lá no Éden, ele fez Adão e Eva cair. E o diabo e pecado, eles andam juntos. Porque o diabo, ele luta tenazmente, fazendo com que o homem venha a cair num pecado. E o pecado é justamente a cilada. E o que é o pecado? É tudo aquilo que Deus pediu para nós não fazer. E se a gente faz uma desobediência direta sobre aquilo que Deus falou para a gente não fazer, é um pecado. Lá no Éden, Adão e Eva tinha tudo. Só que uma fruta Deus falou para eles não comer. Eles foram lá e comeram, desobedecendo Deus, fazendo aquilo que Deus falou para eles não fazer. E feito isso, eles cometeram o primeiro pecado. Quais são as coisas que Deus falou para nós não fazer? Êxodo 20 e 13 tem uma lista. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Se o seu próximo tem um carro, você não vai cobiçar. Se ele conseguiu construir uma casa, você não vai cobiçar. Se ele está numa empresa boa, você não vai cobiçar. E de maneira nenhuma você vai cobiçar a mulher dele. Você achou difícil essa lista? Tiago ainda fala assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Se você está numa situação onde você consegue fazer o bem, ajudar uma pessoa e não ajuda, você está cometendo pecado. Quem pecou? Romanos 3,23, a Bíblia fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se nos rendemos a Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus e o nosso Salvador, nós podemos escapar das correntes do pecado. Sobre o pecado, Charles Spurgeon fala bem assim: como o sal tempera cada gota do oceano Atlântico, assim também o pecado afeta todo o átomo de nossa natureza. E está ali tão tristemente, tão abundantemente, que se não consegue detectá-lo, você estará totalmente enganado. Existe pecado na natureza do homem. Porém, Jesus ele veio para nos libertar das correntes do pecado. Assim como o diabo ele fez com Adão e Eva no Éden, assim como o diabo fez com Davi no adultério que cometeu com a mulher de Urias, assim como o diabo fez com Judas na traição de Jesus, assim como o diabo fez com o goleiro Bruno quando ele assassinou Elisa Samúdio, ele fez com o Wellington, que em 7 de abril de 2011 matou 11 crianças na escola municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio. Aí você vai me dizer assim: João, usar dessas pessoas não foi o diabo. Beleza. Eu também te digo, Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. O diabo ele quer nos fazer cair todo dia em pecado. E ele mesmo, depois que a gente cair, ele vai nos colocar no lugar mais fundo do poço. É ele que faz isso, ele quer matar o ser humano. Satanás vai nos tentar todos os dias, enquanto a gente respirar, porém precisamos resistir a ele.
Como que a gente faz para resistir o diabo? A Bíblia fala: não demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente precisa ler a Bíblia, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos fazer jejum, orar nas madrugadas, se aproximar do Senhor, e a gente fazendo isso, Ele vai nos dar forças para vencer o diabo.